Olá, muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Nós não tivemos Diálogo AMSUR na semana passada, porque a equipe do Instituto AMSUR participou e foi responsável por algumas mesas no encontro nacional que o governo federal produziu com prefeitos e prefeitas eleitos. Estamos hoje retomando. E nós tínhamos pensado, durante a semana passada, em enfrentar um tema que vem sendo um tema que ganha desenvoltura, ganha importância, que é o tema da proposta de aprovação de uma emenda constitucional voltada à instauração do regime semipresidencialista no Brasil. Esse seria o tema. Nós tivemos, logo na sequência, na sexta-feira, já tínhamos tido um pouco antes a pesquisa Quest, nós tivemos agora o resultado da pesquisa Folha de São Paulo, né, do Datafolha, e nós, então, resolvemos avançar, de alguma maneira, sobre os dois temas, porque eles têm muita relação entre si. Nós vamos tratar hoje, fundamentalmente, de um tema sobre a queda da popularidade, né, do governo Lula, mas cruzar isso com o tema que já vinha se aprofundando da proposta da emenda constitucional sobre o semipresidencialismo e estas duas coisas conectadas ao jogo de 2026 que se vem colocando de maneira cada vez mais forte, cada vez mais contundente. Nós temos um quadro onde o parlamento, né, vem ganhando um protagonismo crescente na vida política brasileira, particularmente a partir do momento em que se foram consolidando o jogo das emendas parlamentares, e que funcionam de maneira importantíssima para a reprodução dos mandatos e vem atribuindo aos parlamentares, ao Congresso, um protagonismo crescente no que diz respeito ao próprio ato de governar. Então, nós vamos buscar um pouco compreender esse tema, né? E contaremos aqui com a participação de duas pessoas que já estiveram conosco em outras oportunidades. Nós teremos conosco o Aldo Fornazeri. O Aldo é cientista político, é professor na Fundação Escola de Sociologia e Política, de São Paulo, né? Ele foi, na Sociologia Política, ele foi diretor acadêmico e é uma pessoa que vem se pronunciando publicamente de maneira sempre forte, sempre de maneira bastante importante, né, em vários órgãos da mídia alternativa, né? GGN, a Carta Capital, enfim, vários organismos da mídia alternativa. E teremos também conosco a Sandra Bittencourt. A Sandra Bittencourt é jornalista, é doutora em comunicação e informação e é diretora executiva do Instituto Novos Paradigmas, instituto presidido pelo ex-governador Tarso Genro. Ela também é conselheira do Observatório de Comunicação Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordena o Conselho Mídia Digital e Democracia da Fundação Getúlio Vargas e da União Europeia. Então, para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou pedir que faça a introdução o presidente do Instituto AMSUR, o Vicente Trevas. Antes disso, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, canal Instituto AMSUR, que deem seu like, né, para amplificar a penetração do nosso canal nos debates que nós fazemos, né, e também deixar claro que os Diálogos AMSUR são uma produção do Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e tem sempre a parceria, né, do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia.
Para darmos início aos nossos trabalhos, então, Vicente Trevas, com você, por favor. Saudações a todas e todos, de forma particular aos nossos convidados, ao nosso querido Aldo Fornacieri, companheiro e parceiro de longas datas e de longas agendas. Estamos hoje compartilhando a direção da Fundação Escola de Ciência e Política. Quero também uma saudação, um agradecimento especial à Sandra Bittencourt, que também é uma parceira muito significativa do nosso instituto e das nossas relações, e a todos os que estão aqui participando desse diálogo. É sempre uma observação recorrente que o nosso instituto tem a propensão de pôr em perspectivas, não só à luz da dinâmica conjuntural, mas à luz de uma dinâmica mais profunda da sociedade, os assuntos que aqui discutimos. E hoje nós vamos discutir um assunto que está na ordem do dia. Na ordem do dia da grande mídia, na ordem do dia das nossas mídias democratas e alternativas, na ordem do dia dos partidos políticos, enfim, na ordem do dia da cena nacional. Que é justamente o estado da arte do governo Lula, justamente os rumos, os caminhos ou os descaminhos do governo Lula, tudo isso potencializado pela última pesquisa recente, mas que vem sendo essa questão abordada há muito tempo por grandes analistas, dos quais o Aldo Fornacieri se enquadra. Né? A nossa indagação, uma indagação que fazemos ao Aldo, fazemos a Sandra e os debatedores que aqui irão participar, é se o governo Lula se encontra numa encruzilhada. E qual seria a natureza dessa encruzilhada? A encruzilhada é um conceito que o nosso instituto vem há muito tempo utilizando para abordar tanto o rumo da sociedade brasileira, o rumo da política brasileira e agora a situação do governo Lula III, o governo conduzido pelo presidente Lula. Né? E sempre quando nós utilizamos esse conceito, nós partimos de algumas premissas. A primeira é que, como está, não dá para continuar. Portanto, tem que se fazer escolhas, tem que se redesenhar rumos. Mas, ao tentar fazer escolhas e ao tentar desenhar rumos, não é um ato unilateral da instituição, do ator em pauta, mas expressa também as possibilidades dadas pelo tempo presente, dada pela dinâmica econômica, política, cultural, geopolítica da sociedade. Né? Então, a indagação que fazemos é se o governo Lula se encontra numa encruzilhada e quais são as possibilidades que estão desenhadas nessa encruzilhada, porque a encruzilhada é o caminho de uma trajetória onde se vislumbram outras possibilidades, inflexões e rumos. Né? Então, essa é uma primeira indagação que faríamos aos nossos expositores. Uma segunda indagação, e aí mais complexa a indagação, é se o governo Lula não estaria apenas numa encruzilhada. Ele estaria prisioneiro de uma tragédia grega. O que é que isso significa? Estaria preso de uma trama na qual, quando o próprio ator percebe o significado nefasto, o significado catastrófico dessa trama, não tem mais condições de enfrentá-la. Né? Portanto, com essas duas indagações, encruzilhada e tragédia grega, é que nós gostaríamos de ouvir as ponderações, as análises
e as reflexões dos nossos candidatos. Muito obrigado. Obrigado a você a condução dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Vicente. Eu vou passar para o Aldo e para a Sandra, mas eu queria acrescentar mais uma dimensão a essas duas que o Vicente levantou, que eu abordei muito rapidamente na minha fala, né, na introdução, que diz respeito ao jogo que vem crescendo no parlamento, né, e que dialoga com todo o quadro político que está ocorrendo no Brasil, né, de movimentos quase golpistas na direção da constituição de uma mudança de regime político com a proposta do semipresidencialismo, que é uma proposta que vem crescendo, é uma proposta que vem sendo encampada pela presidência da Câmara dos Deputados, né? Já foi objeto, inclusive, de uma entrevista dada pelo ministro Múcio, né? Que é ministro da Defesa do próprio governo Lula, ou seja, essas coisas ocorrem por dentro do próprio governo Lula também. Ou seja, a questão seria, portanto, mais complexa do que simplesmente um desgaste do governo Lula mapeado pelas pesquisas. Passo, então, para o início dos nossos trabalhos, a palavra ao Aldo Fornazieri. Bom, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando, boa noite ao camarada Trevas, ao Granado, à Sandra, ao Samuel, ao Roberto, à Ada, não sei se deixei alguém de fora, mas é o que estou vendo aqui, que estão aqui nos acompanhando aqui no programa diretamente. Bom, quantos minutos eu tenho, Granado, aqui para início? Uma coisa em torno de uns 20, 25 minutos. Nossa, muita coisa. Não vou ocupar tudo isso, não. Não, Mas é o seguinte, eu venho criticando o governo Lula há tempo, né? Quer dizer, não porque eu apoio o governo Lula, tudo mais, tal, não é esse o problema. Mas eu vejo o governo em crise há bastante tempo. Eu acho que todo ano de 2024 foi um ano de crise. E aí, a primeira crítica é que o Lula montou um governo que não funciona. E a gente poderia começar por aí. Quer dizer, eu trabalho sempre com um modelo de dois tipos de governo de organização interna em se tratando de presidencialismo. Eu tiro isso um pouco do Príncipe do Maquiavel, então eu digo que tem dois modelos, um modelo de tipo turco, onde o príncipe governa, transformando todos os seus auxiliares em seus funcionários, e ele governa fundamentalmente com um grão-vizir. Então, o Lula seria o príncipe e o Rui Costa seria o grão-vizir. Tem um outro modelo que eu defendo, que eu tiro esse termo do Weber, né? Que é um governo de Estado-Maior. O que é um governo de Estado-Maior? É um governo que constitui um comando político e gerencial constituído pelas principais figuras que ocupam os postos mais estratégicos de governo. E o governo, nem o governo Lula, e isso me incomodou muito na época do impeachment de Dilma, tanto é que uma hora eu fui chamado lá pelo Instituto Lula, porque eu fazia críticas muito fortes e eu dizia que a Dilma caminhava para um impeachment. E o pessoal achava que não, porque não tinha comando. Então, são governos sem comando. E aí não tem como operacionalizar, não tem como dar direção política e gerencial nem ao governo, nem ao Estado e nem à sociedade. É isso que é o erro de fundo do governo Lula. O Lula, como príncipe que se isola, e hoje vocês viram as críticas do Cacai, quer dizer, ele diz que o Lula está pessoalmente isolado, não tem condição de gerenciar o governo e de ter um comando político. Para mim, o problema não são as alianças. O problema é que esse governo aí, ele abdicou de dar direção ao condomínio de partidos, à base no Congresso, e de certa forma, dirigida pelos movimentos espontâneos, pelos atos espontâneos. Então,
há uma dispersão no governo, há uma dispersão nos ministérios, há uma dispersão nos partidos, e cada um puxa para o seu lado. Um governo organizado dessa forma não vai dar certo, e era essa a percepção que já se tinha no ano passado. Aí vem uma série de erros subsidiário a esse erro principal, que é a forma de organização interna de governo. Em primeiro lugar, quer dizer, o governo perdeu completamente o fato, a noção de que a política sempre é estratégica. A política nunca é uma sponteacta, a política nunca é um ato espontâneo. Então, seja nas falas ou seja nas ações, a política sempre tem que ter uma dimensão estratégica. E quando um sujeito político fala ou age, ele tem que ter a noção das consequências do que a fala e as ações vão produzir. Ele tem que ter uma análise de risco, ele tem que calcular os riscos. E a gente vê o Lula falando qualquer coisa. O Lula é o principal fator da erosão da sua autoridade, da erosão da sua credibilidade por tudo que ele fala. Ele fala coisas sem noção. Por exemplo, fala que o Banco Central é o responsável pela inflação, não o Campos Neto é o traidor do Brasil, é inimigo do Brasil, e ele não explica por que o Galípolo e os outros diretores do Banco Central que ele indicou votaram junto com o Campos Neto, continuam votando com os juros altos. Então, o Lula não pode falar coisas que ele perde a credibilidade, porque se o presidente fala isso e não explica por que o Galípolo e os outros votaram junto com o Campos Neto, evidentemente que as pessoas, principalmente aqueles formadores de opinião e formadores da opinião de mercado, deixam de acreditar. Fora, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui de falas do Lula que ele erode a sua credibilidade. Por quê? Porque se fala qualquer coisa. Esse que é o problema. E aí vem todo o problema da comunicação. O problema da comunicação, para usar um termo de física, na qual eu me formei na graduação, ela está envolvida num emaranhado quântico que é difícil de destrinchar. Por quê? Porque tem o problema das redes, tem o problema de um governo que está fora do digital, tem a comunicação, ela tem a sua autonomia específica, mas em grande medida ela é consequência do comando político. E se o governo não tem comando político, ele não vai ter uma boa comunicação. Não há Sidônio Palmeira que resolva o problema do governo se ele não tem comando político. Se não se sabe para onde o governo vai, o que ele quer, para onde ele quer dirigir o país, e assim por diante. Aí vem um emaranhado de coisas, não tem marca, são políticas velhas, não há nada de inovação, e por aí vai. E até tem coisas muito boas, mas elas se perdem, são esquecidas numa prateleira de uma casa velha, já com mofo nos fundos, e estão lá mofando as coisas boas que o governo tem. Então, quer dizer, evidentemente que tem o problema da economia, mas veja o seguinte, na economia também tem coisas boas. Então, se é verdade que a inflação, os juros altos e outros problemas causam desgaste, também é verdade que as coisas boas da economia poderiam mitigar esse desgaste e quase que neutralizar a visão ruim, a percepção ruim que a sociedade tem em relação à economia. Então, o problema maior do governo, eu diria que ele não é econômico. O problema maior do governo, ele é político, um governo passivo. E veja o seguinte, quer dizer, compara o Lula ao Trump desse início de mandato, o ativismo político e governamental do Trump. Compara o Lula mesmo a Bolsonaro, o ativismo político que o Bolsonaro tinha durante todo o seu mandato. O governo se recolheu a ele mesmo. E quando você constitui um governo passivo, você fica necessariamente na defensiva. E aí veja, quer dizer, os desastres que se sucederam. Quer dizer, quando foi decidido lá a fiscalização do PIX, quer dizer, alguém fez uma análise das possíveis consequências? Não. Vieram as primeiras críticas, alguém levantou o alerta para agir imediatamente? Não. Aí veio o Nicolas Ferreira e ganhou de lavada.
Ganhou de lavada. Quer dizer, por quê? Porque é um governo que não tem a dimensão do como é o jogo nas redes, a rapidez do jogo das redes, a necessidade de criar vacinas preventivas, e depois, no fim, o governo mesmo capitulou, quer dizer, derrubando o programa e dando a impressão de que, de fato, tinha alguma coisa escusa ali, porque, enfim, o governo recuou. Então, é um conjunto de problemas, Granado, que vão empurrando o governo. E aí, pegando o problema do Trevas, se é uma encruzilhada, eu diria que o governo já passou a encruzilhada. Ele não está mais na encruzilhada. Então, ele tem que encontrar essa encruzilhada aí. Ele já superou, não está mais num dilema. E aí, de certa forma, ele está numa tragédia grega, né? Porque veja o seguinte: o que o governo vai fazer agora? Para se reconstituir politicamente, de certa forma, ele teria que dar um passo mais ao centro. Na medida em que ele dá um passo mais ao centro, ele se entrega cada vez mais ao centro. E o centro não é confiável. Lembremos o Kassab no impeachment da Dilma. O Kassab era ministro da Dilma, pediu licença para votar na Câmara 3 dias antes do impeachment e foi lá e votou a favor do impeachment. Agora o Kassab já emitiu uma crítica forte ao governo, já se encontrou com o Bolsonaro e está dando sinais de que não vai com o Lula. Então, vamos passar para a Sandra. Muito obrigado, Aldo. Bom, passo então agora imediatamente para Sandra Bittencourt. Sandra, com você, por favor. Muito bem, eu preciso agradecer o convite, Granado, agradecer a oportunidade de manter esse diálogo com o Aldo, quem eu sempre leio com muita atenção os textos, já declaro que é menos controverso de contraponto à minha posição, mais de acordo em vários pontos ali que ele nos traz. Um abraço especial também ao nosso Vicente Trevas. O Roberto, imagino que seja mais um membro do clã aí de João Pessoa, irmão. Prazer em conhecer também. Então, pessoal, eu organizei assim a minha fala em 3 pontos, né, para facilitar a minha intervenção aqui. Primeiro, falar um pouquinho dessa crise, dessa encruzilhada, né, do governo, um pouquinho do Congresso, dessa proposta que parece, né, tomar algo de corpo aí desse semipresidencialismo, e do movimento, né, que o INPE está promovendo em busca de defesa de um novo Congresso Nacional em 2026. Então, começando aí a falar dessa questão do governo, né, de como, ou respondendo à indagação que o Trevas nos coloca, primeiro dizer qual é o meu ponto de observação, né? Eu sou uma pessoa da área da comunicação, sou pesquisadora em comunicação pública e trabalho muito, né, pesquisando e formulando sobre essa nova arena pública que a gente tem hoje com as redes sociais e como essa dinâmica de forças que disputam posições simbólicas acaba sendo determinante, né, para essa disputa de projetos e para a própria política, mas não é a política em si. Então, é a partir dessa lente de observação que eu faço essa minha intervenção e trago, né, algumas questões para partilhar com vocês das nossas percepções e o que nos impulsiona também no INPE a buscar essa movimentação concreta para tentar ajudar nessa encruzilhada. Até o Trevas nos diz, né? Tá, será que o governo está prisioneiro de uma tragédia grega, né? E aí eu fiquei pensando nisso, Trevas, de que este é um gênero, né, que é encenado para caracterizar um conflito, né, que existente entre um personagem, que é o herói, e o seu infortúnio, normalmente, com alguma instância maior de poder, seja ela os deuses, o destino, as leis, a própria sociedade. Então, primeiro a gente tem que localizar quem é quem nessa tragédia, né? Se o Lula seria o nosso herói diante de um infortúnio, diante de uma instância maior de poder que poderia ser, né, se a gente olhar hoje, quem de fato detém, né, as cordas desse jogo político, se não é esse próprio Congresso, do modo como ele está conformado, né? Mas vou falar já do Congresso. Quanto ao governo, tenho muita
muita concordância assim com o Aldo de que de fato o governo ele está na defensiva. No meu campo, né, que a gente observa e pensa, de fato, a política, assim como a comunicação não pode, né, voltada para a política e para o poder, não pode ser espontânea, ela precisa ser estratégica. De fato, caberia ao governo definir a agenda do debate público, né? Ele propor a agenda e o enquadramento para essa agenda, e não só partir para reações. E aí eu acho muito mais valioso um espaço desses de diálogo e a escuta, né, do Aldo, que vem fazendo sempre críticas bem consistentes, porque me parece que boa parte do campo progressista sente que seja uma tarefa sua exaltar o governo, né? Qualquer crítica muitas vezes é vista como traição ou como alinhamento, né, à direita. Então, com isso, faz 2 anos que a gente que se tenta vender uma ideia de que tudo está melhorando a olhos vistos, que temos estatísticas que comprovam e as pessoas que não percebem porque haveria algum problema de comunicar para que as pessoas tomem consciência de que a vida melhorou. Só que a vida concreta mostra que não, que a gente não está de vento em popa e que isso vai desmoronando, né? Então, foi convocado um novo secretário da comunicação, mas me parece que boa intenção e propaganda ou ações de marketing, que a gente brinca, né? A gente tem um termo, né, para estudar, porque vocês não imaginam o quanto é, a gente precisa se divertir um pouco, mas o quanto é insalubre olhar redes sociais, né, bolsonaristas, e a gente brincar, essa retórica, essa narrativa quinta série é um ambiente realmente muito disputado, mas eu colocaria justamente ali, por exemplo, as ações do tal do boné com a mensagem que o Brasil era dos brasileiros. Então, me parece que essas boas intenções, essas propagandas não vão ser suficientes, né? Se o governo não entregar efetivamente melhorias para sua base social, não ter um curso, não ter uma estratégia política que oriente, porque a comunicação não pode ser pensada como algo meramente instrumental que, de repente, descobre instrumentos e linguagens e aí toca a ficha, né? Não é assim que funciona. Na verdade, o governo deveria sim ter um centro de inteligência digital para entender como essas dinâmicas funcionam, para monitorar, para antever e para ter estratégias de resposta e, sobretudo, porque quem ganha o debate é quem propõe o debate, normalmente. Quem reage já sai em desvantagem, né? E aí penso em pautas que não são exploradas e não são tratadas pelo governo. Por exemplo, o preço da comida é uma realidade, ele preocupa e talvez esteja, né, na raiz dessa queda, né, dos índices. Eu nem sei se essas pesquisas feitas a toda hora também elas são tão fidedignas assim, mas nos mostra realmente uma direção de queda, que é inequívoca. Agora, a gente tem outro tema que é o tema central da preocupação da maioria das pessoas neste país há muito tempo, que é o tema da segurança pública e que é o tema da violência, né? É uma agenda que preocupa, é uma agenda que é instrumentalizada e que é fortemente trabalhada pela direita e que este governo não consegue apresentar nada de contundente, de inovador e efetivamente fazer essa disputa, né? Para dar um exemplo. O exemplo do PIX era meio óbvio que se corria o risco de ser interpretado como uma tentativa de taxação do trabalho informal. Tá, mas era esse o controle objetivo que o governo pretendia? Se era esse, tem o direito de propor isso, por que recuou? Se era uma fake news. Então, isso desmoralizou em boa parte, inclusive, o discurso contra as fake news, né? Porque não foi a rigor uma fake news. Havia essa medida e havia também o medo e a possibilidade de ter essa interpretação e mobilizou um discurso muito fácil contra impostos, que tem ressonância e se assenta em duas premissas esse discurso, que é a baixa qualidade dos serviços públicos, ou seja, eu pago um montão de impostos e não recebo de volta, e a incompetência para pegar os peixes grandes e vou lá taxar o vendedor de picolé. Então, realmente não tinha por onde, não tinha como não dar certo algo que a direita tratou como uma estratégia bem elaborada e não espontânea. Bom, e aí
passando para a segunda parte, olhando então para o Congresso, acho que esse é um dos elementos, a fragmentação do que é feito, a falta de direção de um centro político que dirija. Acho que tudo isso não vou chover no molhado, e o Aldo faz melhor do que eu até, porque acho que elencou muito bem assim, quais são as debilidades e quais são as fragilidades, né, que a gente há muito tempo vem observando e vem criticando, vem se preocupando sobretudo com isso. Até tem um trecho, né, do texto do Aldo que ele diz assim, já passou para outra categoria, né, a posição que o governo se encontra, e ela é muito preocupante. E ela é muito preocupante, justamente olhando para o Congresso, porque a gente percebe nessa legislatura ainda mais como se aprofundou, né, o desmanche do sentido republicano, né, desse poder. Só olhando na superfície, se a gente começa a escavar, é pior ainda, né? Severamente agride, sequestra o orçamento público, né, e agride os princípios republicanos. Eu estava lendo uma notícia ontem do filho do Arthur Lira, o Álvaro Lira. Ele se tornou gestor administrativo de Barra de São Miguel, depois da morte do seu avô, né, o prefeito da cidade. O vice inventou esse cargo, um cargo que nem existe, mas inventou, e o menino, que tem 18 anos, o rapaz, né, passa a receber o mais alto salário daquele município, que é 8 mil e poucos reais, sem qualquer experiência e sem qualquer clareza de que função ele vai desempenhar. Bom, é uma mesada para o guri? Mas mais do que isso, é um futuro político sendo preparado ali para ele. E isso só é possível pelo tipo de políticas, de relações, de fisiologismo que a gente percebe, de extorsão orçamentária e de tráfico de influência e poder político que a gente percebe que hoje está disseminado, naturalizado, né, e amplo no Congresso. A gente poderia dizer que esse é o Congresso mais retrógrado, mais desqualificado intelectualmente, mais corrupto, e tem uma engenharia, né, institucional tão falida que abre espaço, inclusive, para fazer essas tentativas, né, essa proposta como está sendo transitada aí do semipresidencialismo, né? Acho que a gente precisa discutir sobre o sistema político. O Hugo Mota é um político jovem, né? Ele tem 35 anos, então ele tem ambições. Ele foi aclamado, e não por acaso, né? Ele foi aclamado porque ele defende, ele representa, né, nessa linha ele é o segundo na linha de sucessão da presidência da República, olhem isso. E ele é defensor da farra das emendas, o sentido é ampliar o poder de chantagem. E me parece que o semipresidencialismo é isso que traz. Por lógica, ele deve aumentar a instabilidade política e atenderia, né, o objetivo da maioria dos parlamentares, né, especialmente a direita, que recebe a bênção, diga-se de passagem, de ser chamada de centrão, né? Isso, vejam como a disputa de linguagem é importante, né? Porque acaba dando uma ideia de que são do centro, e não é isso. Mas o propósito é isso, é controlar a maior fatia possível do orçamento público. Bom, o que a gente precisaria para isso, né? Discutir sobre o sistema político, discutir sobre esse modelo falido, sim, eu acho que isso é importante também. Mas tem outras ações que talvez, né, a gente percebendo os riscos que está correndo, e como sociedade, como militantes, né, a gente poderia buscar também alcançar, que seria mais controle e redução do poder de dinheiro na política. Hoje a gente percebe o quanto isso é definitivo, por exemplo, mesmo dentro dos partidos de esquerda, né? Como é que é drenado o dinheiro do fundo, para quais candidaturas, né? Como isso impede, como a política hoje se faz em torno de mandatos, não em torno de projetos e de discussões mais profundas. Aí, claro, vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, né? Controle das big techs e pluralização da comunicação. É impossível que a gente tenha, né, tanto poder depositado para
orquestrar todo o debate público, a percepção das pessoas, sem qualquer tipo de transparência, né? Piorou bastante. Se antes a gente padecia de uma concentração de poder, né, midiático, e reclamava de falta de transparência, hoje isso piorou de maneira significativa. Ampliar esforços de participação cívica, reforçar a fronteira entre poder e religião, né? E compreender, inclusive, esse movimento de transição religiosa em que a gente se encontra. Então, com base nesse diagnóstico, nessa ideia, é que a gente está operando, e por isso, né, eu recebi este convite. A gente está operando um movimento dentro do INPE. A que este instituto se dedica, né? E muito ancorado na figura pública do Tarso, na capacidade, né, que ele tem de convocação e de diálogo mais amplo. É toda uma questão de defesa, né, da qualidade democrática da República e também dessa ideia de frente e de unidade, né? O que seria isso concretamente? Como é que a gente promove, né, o diálogo sobre isso, um pouco por fora dessa burocracia dos partidos, e chamando aí pessoas que estão, né, que são do campo progressista e que, enfim, que também fazem a defesa republicana e da democracia, e, sobretudo, que estão preocupados com os rumos que a gente está vendo deste projeto, que é um governo pálido, desidratado a essa altura do campeonato. Então, a ideia, a gente está trabalhando, a gente vem trabalhando a partir de Porto Alegre, a gente começou a elaboração de uma carta de Porto Alegre, depois da tragédia ambiental que se abateu aqui sobre o Rio Grande do Sul, e da insistência, né, de várias personalidades políticas, da ciência, da academia, de que o governo Lula deveria capitanear uma outra proposta de desenvolvimento e de ajuda, inclusive, ao Rio Grande do Sul, mas que fosse ela paradigmática, como um outro modo, né, de desenvolvimento econômico e ambiental. A gente começou a trabalhar isso aqui em Porto Alegre. As coisas se repetiram, como a gente percebe que tá acontecendo no governo, de maneira fragmentada, com uma comunicação pouco efetiva. E o resultado concreto é que milhões foram drenados, canalizados para o Rio Grande do Sul. Não se tem aqui uma percepção de que isto foi promoção do governo, ou o governador faz questão de fazer críticas a este governo e acabou centralizando na figura do então ministro da Comunicação, que surgiu como entre um interventor e um xerife aqui para resolver a questão, enfim, como se houvesse meramente um interesse político em cima de uma tragédia. Bom, a partir daí, então, se começou a fazer esse movimento um pouco mais amplo. A gente tem uma aproximação muito forte com o Uruguai, com o Frente Amplo Uruguaio, e a sua experiência, né, política de derrota, de fazer uma crítica e um retorno, né, como eles dizem, são coalizão e movimento, ali as suas bases e foi uma crítica dolorosa, inclusive, para eles, e retornar desse modo que estão retornando. Então, o nosso olhar para essa ideia de frentismo é ambicioso. Até outro dia eu estava conversando com o Tiburcio, que está por aqui, né, Tiburcio? A gente está conversando aí para fazer umas parcerias, e ele disse: tá, mas o que vocês pretendem? Eu digo: olha, é ambicioso, mas concretamente a gente tem que começar a se movimentar e a chamar pessoas para, primeiro, tentar bloquear que essas pessoas sejam capturadas, cooptadas para um outro tipo de projeto mais autoritário, mais à direita, e tentar dar uma possibilidade de convergência, né? Uma ideia de consenso. Qual é a ideia de consenso que a gente julgou que seria atraente e conseguiria, primeiro, transitar esse diálogo e essa crítica que precisa acontecer,
e que eliminasse, né, parasse algumas arestas e colocasse as pessoas a dialogar conosco. Justamente o reconhecimento de que este Congresso que está aí, ele não pode, né, permanecer desse modo, assaltando, né, o orçamento público dessa maneira. Então, o reconhecimento que isso é algo que afeta a própria democracia, a república, é esse elo que a gente tenta fomentar. Então, a gente está, né, fazendo essa mobilização, uma mobilização nacional de frentes políticas nos estados e no país também. A ideia é fomentar isso, porque, claro, a gente reconhece ali as singularidades de cada estado. Então, a gente tem aí líderes partidários, personalidades, né, da área de cultura, da área de ciência, da área jurídica, bem num arco, num espectro político bem alargado. Até agora, a gente está trabalhando de uma maneira bastante artesanal, assim, porque é conversa mesmo, né, com as pessoas e ir também cotejando os pontos de vista e colocando ali e alterando o documento na medida do possível. A gente tem aí quase 1.400 assinaturas sobre isso. Vamos fazer um encontro importante aí no final agora do mês, no dia 27, em Montevidéu, com o novo governo, na Frente Ampla. A gente já fica para posse, que ninguém é de ferro, a gente lá vai fazer um brinde com, com os, com os vitoriosos irmãos nossos lá, e com o pessoal do Chile também. Depois a ideia é fazer um encontro semelhante em Santiago, e também estamos em conversa com o pessoal do México, que vem apresentando uma experiência interessante aí no novo governo. Mas então era isso, eu relatar um pouquinho com vocês como é que a gente está concretamente tentando sinalizar essa encruzilhada em que estamos, tentando unificar e chamar pessoas para o diálogo sobretudo, para evitar que determinadas propostas, né, que pareçam sedutoras e persuasivas, nesse tipo de jogo, né, que a gente tá vendo ser jogado agora, e tá logo ali, né, 2026. Então, essa é a nossa contribuição, o nosso esforço e a nossa discussão também em torno desses cenários que a gente vê e compartilhamos essa preocupação, né? Eu acho que severamente a gente aí concordo com o Trevas, com a premissa de que como está, não dá para continuar. E eu acho que tem algumas questões também que elas... e aqui fala alguém que desconhece, que não atuou, né, num governo federal, que não, né, que não sabe bem as intrigas palacianas e da corte, mas que olha aqui essa dinâmica das redes, como as pessoas reagem e como, sobretudo, habilmente, tem um campo que se apropria melhor do que nós, né, da esquerda, das táticas aí para o ambiente digital. Muito obrigado, Sandra. Eu acho só, Sandra, que era legal dar uma informação mais clara de que movimento é esse, né? Ah, Veja, né? Veja, primeiro que você trata de maneira íntima uma coisa com a qual você tem muita intimidade, que é o INPE, certo? INPE, para quem não sabe, é a sigla INP, Instituto Novos Paradigmas, né? E acho que era interessante, pelo menos, dar um rápido quadro sobre, objetivamente, né, o que é esse movimento Vamos em Frente, né, e que passos que ele já deu. É mais em termos objetivos e não em termos qualitativos. Tudo bem com você? Para você? claro, vamos lá. Então, isso, o INPE é o Instituto Novos Paradigmas, né, onde eu sou a diretora executiva, o Tárcio é o presidente do conselho, e é uma organização aí que trabalha, como eu disse para vocês, na busca, né, de qualificar
o debate sobre democracia, sobre república, promover isso, e, e também trabalha, né, nessa linha do frentismo, né, da unidade do campo progressista. Então, no ano passado, a gente trabalhou com essas duas cartas que partiam aqui, né, como citei, de Porto Alegre, a partir, né, da nossa trágica experiência aqui, e da tentativa de conquistar do governo, para além dos recursos que acabaram vindo de modo fragmentado, sem uma comunicação adequada, uma outra posição mais épica, né? Essa era a palavra que usávamos, é um momento de fazer um discurso épico à nação e mudar os planos de desenvolvimento que a gente tem. Bom, isso não foi conquistado, chegou até a ser anunciado pelo governo, né, dentro dessa pauta ambiental, a criação de uma autoridade, né, ambiental, e isso acabou não se confirmando, enfim. Então, desde o começo, do começo deste ano, de 2025, a gente está articulando esse movimento que se chama Vamos em Frente. A ideia é olhar para frente e olhar, fazer isso, né, unindo pessoas, personalidades políticas, líderes partidários, personalidades da sociedade civil, para a formação de uma frente política para as eleições de 2026. Qual é o nosso mote? Justamente o nosso mote é a defesa da democracia e da república. Isso o INPE faz junto com o movimento Derrubando Muros, tá? E o eixo central, que é o movimento, enfim, aí de São Paulo, que eu imagino que a maioria conheça, e é estimular as forças democráticas, a partir da sociedade, né, civil, a criar uma nova frente política para o país e também dentro dos estados. Quais são as direções? São duas direções. Além de, né, proclamar essa necessidade de frentes eleitorais, que podem se formar tanto no primeiro como no segundo turno, para reduzir a capacidade da ultradireita e da extrema-direita. Então, essa era a ideia, né? A gente, por exemplo, São Paulo, quem é que já assinou esse movimento? A gente tem o Boulos que assinou, a Tabata Amaral que assinou, né? Outro pessoal do PSDB, o Luísio Nunes assinou. Qual é o sentido? Tê-los deste lado em diálogo conosco e, com isso, bloquear ali uma formação mais ampla, né, ao centro-direita ali. E a ideia também é ampliar o diálogo social e política no campo democrático, né? E assim, qual é o ponto de convergência que a gente julga que seja atraente e que permita mesmo, né, pessoas com históricos diferentes e tal, permita esse diálogo, essa aproximação e, quem sabe, essa frente por princípios. É justamente o combate a esse fisiologismo, esse sequestro do orçamento público que hoje acontece no Congresso. Então, seria formar um novo Congresso, né, reconhecendo, claro, todas as peculiaridades ali que a gente precisa compreender. Então, não sei se expliquei melhor, Granado. É essa linha, né, do movimento em defesa da unidade democrática. Muito obrigado, Sandra. Mas vou aproveitar a presença de algumas pessoas e solicitar alguns comentários já como encomenda. E vou pedir, entre essas pessoas, uma pessoa que não tem participado sempre aqui conosco, mas de vez em quando tem estado conosco, também é um cientista político, o Antônio Lassance. Lassance, você topa fazer também alguma consideração? Então, eu achei obviamente excelentes aí as considerações do Aldo e da Sandra, e acho que elas se complementam. O Aldo focando nessa questão da falta de estratégia e de um comando político, de uma articulação política, mas de um comando político orientado por uma estratégia. A Sandra levantando também as questões conjunturais. Mas eu queria perguntar para os dois, assim, na verdade, fazer uma grande contextualização, um pouco sobre aspectos que os dois não trataram e ver em que medida isso vai ao encontro ou vai de encontro ao que a Sandra e o Aldo falaram.
A gente acabou e ainda estamos, acho que a maioria de nós está muito abalado com a pesquisa que mostrou um derretimento muito rápido da popularidade do presidente e uma maioria de 2/3 de pessoas que acham que ele não deveria concorrer à reeleição. Então, teve essa pesquisa, teve esse impacto. E muito curiosamente, ela foi precedida por uma pesquisa que dava um sinal muito contrário, de que o presidente era imbatível no segundo turno contra os principais nomes da direita. Então, queria que em algum momento os dois comentassem isso. A minha suspeita é de que a gente deve ver essas pesquisas como elas de fato sempre são, como qualquer pesquisa, ou seja, um retrato do momento, e que a gente se lembrasse também que em 2003 e até metade de 2004, o governo Lula era muito mal avaliado, ainda houve inclusive em 2003, no primeiro mandato, Lula 1, ainda houve uma lua de mel um pouco mais extensa, mas o governo tinha resultados horríveis, econômicos, políticos. O governo patinava demais em 2003. E o governo acabou sendo reeleito. Em 2006, quando teve a eleição de 2006, a gente estava em plena crise do mensalão. O candidato adversário tinha uma ampla vantagem nas pesquisas e o presidente ganhou. Então, nós estamos falando de alguém que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e dá nó em pingo d'água também. Então, eu não subestimaria esse animal político chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara sabe fazer política, esse cara sabe disputar e ganhar eleição. Precisamos só ver se ele quer, mais uma vez, fazer isso, né? Então, para a gente relativizar um pouco, eu relativizaria muito, por exemplo, o Aldo citou aí brevemente a entrevista hoje dada pelo Cacai, que, cá entre nós, com todo o respeito que eu tenho, que é imenso ao Cacai como advogado, mas, enfim, como analista político, eu acho que ele é um excelente advogado. Me pareceu, assim, alguém que reclama que perdeu o acesso privilegiado ao presidente e à Casa Civil. Enfim, faz parte também do jogo. E acho que é completamente errado o raciocínio dele, gostaria de ouvir o Aldo e a Sandra também, em relação a coisas assim, que vez ou outra aparece, o que eu acho que não, que quem conhece o presidente Lula também não vai dar muita razão, assim, de que o Lula não está fazendo mais política, de que ele não está se inteirando diretamente da coordenação política. Isso definitivamente não é verdade, não é verdade. O presidente, antes de ter aquela hemorragia intracraniana que o levou a ficar no estaleiro ali durante algumas semanas, no dia em que ele teve a crise, ele passou o dia inteiro em reunião com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, com Flávio Dino para resolver o problema das emendas. Ou seja, não é verdade que ele não está já há alguns meses fazendo articulação política direta. Ele fez há 2 semanas reunião com o Hugo Mota e com o Alcolumbre. Semana passada viajou com o Alcolumbre para o Amapá. Então, se isso não é fazer coordenação política direta, assumir, avocar a coordenação política, eu não sei o que é fazer coordenação política. E a gente está num contexto muito ruim. Eu diria que essa pesquisa de agora é o retrato de uma inflação de alimentos muito forte. É aí que o café é a bola da vez, né? O café está sendo o que foi o tomate ali no governo Dilma, quando o pessoal aparecia com colar de tomate como se fosse assim colar de diamantes, né? A Ana Maria Braga fez essa brincadeira. Nós estamos também na escalada do preço do ovo e daqui a pouco nós vamos ver uma reversão do preço da carne, que a tendência é o preço da carne cair. Mas é a cara disso. Gasolina alta, tarifa de ônibus que acabou de subir. Eu acho que a gente deve colocar um peso grande em relação a isso. Está muito caro, está tudo muito caro, e isso derruba a popularidade de qualquer governo. Essa é uma questão conjuntural. Agora, para finalizar, para concluir, não adianta, concordando com o Aldo, falta estratégia, falta comando e falta também, como diz a Sandra, a gente lidar com essas questões conjunturais. De pouco vale o governo e o presidente ter estratégia, ter comando e não ter partido, e não ter movimentos sociais.
Ou seja, o governo Lula assim como o governo Lula foi, um gigante com pés de barro. Se não tiver um partido reorganizado, o partido está em frangalhos, esse é um processo estrutural de corrosão da organização partidária há muito tempo. O partido não tem estratégia. O partido perdeu base social e capacidade de se comunicar e de articular e de coesionar os movimentos sociais. As organizações sindicais, pega a comunicação, a gente fala mal da comunicação do governo, pega a comunicação do PT, pega a comunicação dos movimentos sindicais e populares, é assim, sofrível para dizer o mínimo, né? Então, claro, não adianta ter isso, mas o governo precisa fornecer matéria-prima também. A gente tem um governo que não tem novidades, salvo talvez o pé de meia, mas não é só o governo não tem estratégia, o governo não tem matéria-prima, o governo não tem, depois de 2 anos, o que mostrar. Reconstruímos muitas coisas, mas assim a gente parou no tempo em relação aos mandatos passados, a gente construiu muita coisa nova. Então, são essas provocações que eu queria fazer aos dois. Espero que eu tenha sido feliz em fazer provocações que sejam úteis aí para o debate. Obrigado. Muito obrigado, Lassance. Desculpa pegar assim de surpresa. Bom, enquanto as pessoas não se inscrevem, mas aproveitando a ponte dada pelo Lassance, né, o Aldo soltou um artigo no GGN, né, que eu tive conhecimento dele hoje, eu não sei se foi publicado hoje ou se foi publicado ontem, mas onde ele levanta algumas questões importantíssimas, mas ele valoriza, na crítica ao governo Lula, duas questões centrais, né, a meu juízo. Uma é a dificuldade que o governo tem de um claro desenho estratégico, né? E a outra, a questão da inexistência de um projeto político mais claramente delimitado, né? Eu queria, se fosse possível, que você explorasse um pouco isso, né? Porque nós estamos falando, se eu entendi, nós estamos falando de, diferentemente de em outros momentos, de em outros governos, né? Nós estamos falando de um governo sem Estado-Maior, um governo com dificuldade de comando estratégico, né? O comando estratégico está muito fortemente concentrado na figura do próprio presidente da República, né? E não há desenhado com mais clareza um projeto de país que dê norte às ações de governo e que transcendam isso, esse próprio governo, e que apontem para um caminho de futuro. Ou seja, gostaria que você explorasse um pouco essas duas questões que você levantou. Então, esse é dirigido ao Aldo, né? Com relação à fala da Sandra, né, eu acho que o quadro que o movimento que está sendo desenhado a partir das iniciativas tocadas primeiro em âmbito do Rio Grande do Sul, mas até onde eu acompanho, já tomando dimensões de caráter nacional, com apoio e posicionamento de lideranças políticas de vários matizes, né, que enxergam no caráter que o parlamento tem hoje, né, a necessidade de se produzir mudanças profundas com foco nas eleições de 2026, né? Eu acho que isso a gente vai voltar, inclusive, a alguma atividade próxima, alguma das atividades próximas para aprofundar isso. Agora já temos pessoas inscritas. Sérgio Mileto, por favor. Boa noite a todos os companheiros aqui presentes. Eu opero na comunicação e no ativismo, mas não sou um estudioso da comunicação. Então, eu também faço a atividade, o ativismo político, mas também não sou analista político. Mas eu me lembro que na comunicação, e eu venho da área da publicidade, quando estava na comunicação, a primeira recomendação que a gente fazia para um cliente, e a minha área era mais comercial, era para tomar cuidado com a overexposição. Porque se não tiver muita clareza da qualidade do produto, é melhor não falar nada.
é melhor ficar quieto. Eu fico me lembrando de Miguel Arraes, que ganhava a eleição sem falar nada. E às vezes eu tenho, então, era uma coisa, se o produto não se sustenta, é melhor não abrir a boca, é melhor deixar como está. Como ativista, eu vejo com muita tristeza que a gente não consiga colocar a culpa das mazelas que a gente tem a uma grande parte ao Congresso, não dando como desculpa, mas deixando claro, quer dizer, parece que a necessidade da conciliação é tão grande que o governo, o executivo, não quer se contrapor ao Congresso, porque tem medo de ser empichado. Então, ele não, por exemplo, não entra na discussão, a inflação, a carne teve um grande peso, o café teve um grande peso, pode baixar, mas pesou. E o governo não impôs cotas para exportação de carne, para abastecer o mercado interno. O governo não trabalhou para recuperar os estoques reguladores que existiam, que o Temer acabou. Acho que foi o governo Temer que acaba com os estoques reguladores, para a gente poder superar esses momentos de crítica. Então, o governo não governa, porque ele não se impõe nem na economia e nem na política. Hoje, eu tive um dia muito triste. Eu passei o dia inteiro, que é a minha área de atuação em São Paulo hoje, são as franjas da cidade. Então, eu tive, para quem conhece São Paulo, no Limão, na Cachoeirinha, são todos territórios vulneráveis, segundo o IBGE, nas comunidades desses bairros. E no Jaçanã. O Jaçanã existe porque teve uma mulher chamada Luísa Erundina, que um dia, muito antes de ser deputada, de ser vereadora, invadiu aquele espaço com um grupo de movimento de moradia, e hoje ali tem bairros, e bairros estruturados e funcionando, e foi onde, nesse território, que era um território do PT, na última eleição municipal, o mais votado foi Pablo Marçal. E aí você vai lá, você está lá conversando, está lá tentando fazer essa reversão, está lá tentando conversar, e assim, o governo não fala mais com a periferia. Não adianta, os projetos do governo, os créditos que o governo coloca para a periferia são 20% ao ano, para montadora de automóvel é 5% ao ano. Então é muito complicado, é muito difícil defender os altos salários que tem no executivo, no judiciário. Isso chega na população. E a culpa, não que foi o governo que causou, mas não se vê o governo fazendo enfrentamento porque o governo é de conciliação e tem que ser amigo de todo mundo. Não tem lado, é um governo que não tem lado. Então, eu estou, na verdade, pedir a palavra para dizer assim, a gente vem defendendo há 15 anos no Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, inclusive já defendemos isso com o governo Tarso Genro, dentro do governo da Secretaria de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, a criação do Sebrae Popular e da Universidade Popular Permanente para estar nas periferias, ocupando o espaço que a Igreja da Libertação saiu, para ir lá para as pessoas e mostrar, olha, aqui a gente vem trazer recursos para você ter dinheiro, para você melhorar a sua renda. E na hora que, só para melhorar a renda, você tem que vir aqui conversar e nós vamos, em 30 dias, te pôr fornecendo para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Isso é possível fazer hoje. Hoje é possível fazer. Mas a gente não tem mais acesso ao Sebrae, o Sebrae está preocupado em fazer um outro tipo de trabalho, o Sebrae Nacional, com política. Então, infelizmente, eu sou obrigado, a gente está vendo a crítica que está aí, eu só não sei se a luta é para ser governo novamente. Se talvez a gente não tenha que se reagrupar numa oposição organizada, trabalhando na periferia, pensando em organizar um levante popular, e eu não estou falando aqui ainda de pegar em armas, não, mas um levante popular ideológico para fazer um enfrentamento sem ter o compromisso de ficar negociando com quem tem o poder. Mas na hora que você começa a fazer a conciliação com quem tem o poder, não tenha dúvida que é o poder econômico que vai ganhar qualquer disputa. Então, a discussão do PIX, e eu encerro por aqui, me impressionou que o governo falou que é proibir PIX e no extrato bancário da Caixa Econômica
a Lampime, da nossa entidade, toda vez que a gente paga uma pessoa por Pix, tem taxa do Pix. Eu mando extrato para vocês. Então, que discurso é esse que nós estamos... Ah, não, aí a defesa daqueles que a gente não pode, porque eles são ativistas do PT e tudo que a gente fala pode ser usado contra, é assim, ah, mas essa é uma lei do Bolsonaro. Ok, mas o fato é que existe a taxa. E ninguém fala, olha, essa lei do Bolsonaro nós vamos revogar, não vai ter mais essa taxa do Pix. Não tem de pessoa física para pessoa física, eu estou falando de jurídica para física. De organização social pequena, que não tem volume para poder ter isenção na Caixa Econômica, é tarifada pelo PIX. Bom, obrigado por ouvir, eu sempre admiro muito, leio muito o Aldo, me inspiro muito no que o Aldo fala. Sandra, que prazer enorme te conhecer. Quero conhecer muito o trabalho e gostaria muito que você conhecesse o movimento das empresas recuperadas, talvez você conheça na Argentina. Não deixe eles de fora desse movimento, porque eles estão tentando fundar um partido novo lá. É um movimento, são mais de 400 empreendimentos com 19 mil operários que ocuparam empresas que estavam falidas e recriaram. E eu estou aqui à disposição para fazer essa ponte com o Vasco. Olha que maravilha, me manda no chat aqui, e daí o contato. Muito obrigado, Sérgio. Eu passo, então, agora para o Ricardo Gutermann. Ricardo, com você, por favor. Boa noite, obrigado pelas intervenções do Aldo, da Sandra, do Lassans. Queria que vocês abordassem, principalmente o Aldo, talvez, a questão do enfrentamento à extrema-direita. Historicamente, né, nesse último período, tivemos como adversários a polarização com o PSDB, principalmente, que agora está, inclusive, preparando seu funeral por ter abandonado a democracia. Na questão, e agora, a polarização é com a extrema-direita. E o que se fala muito é que a gente não sabe usar as redes sociais, a direita sabe, e aí nós ficamos em desvantagem. A questão que eu quero levantar é o seguinte: se é essa a questão central, ou se a gente não conseguiu ainda refletir suficientemente que a natureza do enfrentamento com a extrema-direita é diferente, tem uma outra característica intrínseca do que o enfrentamento com o que a gente chamava dos neoliberais, onde eles defendiam a preponderância da iniciativa privada, a gente defendia as empresas estatais, onde a gente defendia a importância da distribuição de renda, várias iniciativas distributivistas, e hoje essa equação me parece que é muito diferente. A gente não só não está tendo respostas, mas a gente sequer está colocando essa equação. Inclusive, acho que falta reflexão a respeito dos exemplos históricos de como foram os embates entre a esquerda e a extrema-direita em momentos de crise econômica generalizada, perda de renda, etc., etc., como ocorreu entre as guerras. Então, eu queria que vocês, se possível, fizessem algum comentário a respeito dessa questão, da natureza do enfrentamento à extrema-direita, para além da comunicação. Muito obrigado, Ricardo. Bom, não tem mais... Ah, tem. Carlos Tiburcio. Boa noite. Muito rapidamente, agradecer, é claro, as contribuições, as intervenções feitas até agora. É dizer que eu gostei muito da abordagem do Lassans. Eu acho que a gente tem que botar fé na capacidade do presidente Lula de dar a volta por cima. Pode ser que pela primeira vez ele não consiga, mas
quem vem acompanhando há muito tempo trabalhando com ele, deverá se surpreender se ele não conseguir, apesar das condições novas, difíceis, que nós estamos enfrentando. Onde me parece que é a questão fundamental, e não estou sendo original ao dizer isso, a questão, o grande desafio está nas forças progressistas, na esquerda, principalmente no PT, conseguir retomar, reforçar, ampliar a disputa na ponta, nos setores populares. Muita gente faz esse diagnóstico. Como resolver isso, me parece que é a questão fundamental. Há tempo para isso? Eu acho que há. Há pouco tempo, mas há tempo para nós chegarmos em 2026 numa situação qualitativamente diversa da que nós enfrentamos hoje. Eu acho que o movimento que a Sandra expôs, ao qual nós, inclusive, aderimos enquanto Fórum 21 e enquanto FatoFlix, aponta nesse sentido. Embora esteja hoje ainda nos formadores de opinião, na intelectualidade, nas lideranças políticas de campos variados, mas no nosso campo contra a extrema-direita, eu acho que terá, se tiver sucesso esse movimento, um desdobramento que chega à ponta, chega às bases. Como fazer isso são desafios que se colocam mais para frente. Mas nós estamos aderindo com entusiasmo a tudo que aporte condições para que a gente contribua para enfrentar esse desafio de fundo que muitos já fazem o diagnóstico há muito tempo. Já era um problema em 2013, já foi um problema acentuadíssimo em 2016 e continua. O PT hoje deve ter aprovado o regulamento para o seu congresso de meados do ano e da PED da eleição da nova direção. O PT precisa realmente se reciclar nesse sentido. Mas essa é a questão fundamental. Eu deixo muito ao Lula e ao governo a capacidade de resolver esses problemas de governo. Nós, do lado de cá da sociedade, temos muito a fazer e devemos também procurar contribuir naquilo que cabe a gente fazer e não ao governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiburcio. Bom, não tem agora ninguém inscrito. Eu vou, então, devolver para o Aldo Fornazeri. Aldo, com você, por favor. Bom, eu vou. Sobre o mosquito, é que eu estou literalmente no meio do mato. Treva sabe disso. Levei as jararacas que eu capturo aqui, devolvo para a natureza e tudo mais tal. São mais perigosas do que o mosquito que tem pernilongo. Mas é o seguinte, eu queria abordar algo. Eu concordo com a maioria das colocações que foram feitas aí e queria abordar 2 ou 3 pontos. Vamos começar pelo prazer, Gutermann, em te encontrar aqui. Queria começar por você. Veja o seguinte, quer dizer, você tem razão. As redes são apenas um dos problemas do enfrentamento da direita. As redes são, na verdade, são instrumentos, evidentemente, que têm determinados conteúdos ali. Agora, se você não sabe usar um instrumento de comunicação e você não usa, evidentemente que você já sai perdendo. Mas vamos supor que a esquerda soubesse usar as redes e tudo mais. Mesmo assim, eu penso que ela perderia. Por quê? Porque o problema é que a esquerda não tem capacidade persuasiva.
ela não tem discurso. Porque, na verdade, o que você quer nas redes? Você quer emitir uma mensagem que provoque engajamento. A esquerda não consegue provocar engajamento. Esse é o grande problema. E aí você poderia perguntar por quê? Bom, eu acho que o discurso da esquerda ele tem dois problemas. Em primeiro lugar, ele é um discurso receituário, é como se você fosse no médico e o médico te desse uma receita lá para tratar a tua doença, e muitas vezes a receita não resolve, quer dizer, o paciente está doente, quer ouvir uma palavra de afeto, de acolhimento, tudo mais e tal. E, em segundo lugar, ele é um discurso que não trata de valores e de afetos. Quer dizer, a direita, ela trata de valores e de afetos a todo momento. São valores e afetos, por exemplo, o ódio é um afeto. O ódio, se você for estudar a história política dos diversos povos, ele sempre foi o mais mobilizador, é um dos afetos mais mobilizadores, e a direita usa muito o ódio, quer dizer, a esquerda não tem um contraponto a isso. E os valores, né? Então, a esquerda abandonou de fazer uma disputa de valores. Por exemplo, o que a esquerda tem a dizer sobre a família? Nada. E a esquerda levanta as pautas identitárias e ela não sabe trabalhar isso, porque ela se coloca na defensiva em torno das pautas identitárias em face do ataque conservador da direita. Esse então, é um leque de conteúdos que a esquerda não tem capacidade persuasiva. Vamos pegar a questão dos evangélicos e da religião. A esquerda não tem, quer dizer, claro que a esquerda captura parte dos evangélicos pelas receitas dos programas sociais, mas ela não captura a maioria. Por quê? Porque ela é externa aos evangélicos. O discurso da esquerda é externo. Ela não tem uma doutrina cristã, ela não tem uma interpretação dos evangelhos de um ponto de vista da esquerda. Não existe isso. Então, quer dizer, e ali, veja o seguinte, ali, na questão dos evangélicos, você tem um outro grande problema. A esquerda perdeu o território. A esquerda não... Eu tenho vários jovens que moram na periferia, que são meus amigos, a gente interage. O pessoal gosta do PT, de modo geral não gosta nem de política, mas a esquerda não está mais no território. Então, tem um crescente domínio de território pelos evangélicos e um crescente domínio de território pela extrema-direita, consequentemente. E aí, vamos pegar, então, Gutermann, aí existem vários problemas e a capacidade persuasiva, a forma como você coloca, a forma como você faz o discurso, quer dizer, então, é uma forma antiquada, não é a esquerda não domina a linguagem das redes, não domina, e ali, evidentemente, que ela perde. Ela perde não só porque não sabe se mover nas redes, mas pelo conteúdo pouco persuasivo, pouco engajador que ela usa nas redes. E aí vamos pegar o problema do projeto, que foi colocado aí por várias pessoas, o Sense e tudo mais e tal, e várias outras pessoas colocaram o problema do projeto. Veja o seguinte, quer dizer, quais são os dois grandes temas do nosso tempo? Eu diria que existem duas grandes transições. Uma que é a transição ecológica ambiental, uma crise monumental que coloca, inclusive, em xeque a própria sobrevivência da humanidade, o próprio problema da vida na Terra, e a outra é a transição digital. O mundo, a economia, estão muito digitalizados, vão se digitalizar ainda mais e com uma velocidade muito mais intensiva. Por exemplo, hoje, tanto na China quanto nos Estados Unidos, em grande medida, todas as soluções tecnológicas que são buscadas, em que pese o Trump nos Estados Unidos, têm esse problema de reduzir os riscos ambientais. Aqui no Brasil, nós estamos quase que fora da discussão. O projeto de reindustrialização, ele patina muito nessa questão. Então, a gente está... e na questão ambiental, não estamos bem. Não estamos bem. Por exemplo, o governo foi empurrado a enfrentar os incêndios pelo Dino. Ele estava completamente passivo e completamente derrotado.
na questão do Rio Grande do Sul, como a Sandra colocou, quer dizer, o governo não fez emergir ali um projeto de desenvolvimento. Então, quer dizer, ele perdeu o caminho para propor um novo processo de desenvolvimento que seria articular o desenvolvimento sustentável com a transição ecológica. E a transição ecológica ela tem um impacto muito grande na vida das cidades. E nós estamos fora dessa discussão. E queria terminar dizendo o seguinte: existe, claro, eu venho dizendo isso há bastante tempo, existe uma crise de comando político, o governo não sabe para onde vai, ele olha para o passado e a fantasia não está no passado, então ele não diz para onde vamos. Então ele fica dizendo, olha, nós fomos isso, fomos aquilo, e não diz para onde vamos, o que queremos ser. E na medida em que o governo não imprime uma direção política ao país, se instaurou uma enorme crise moral no país. É isso que eu acho que a esquerda não percebe. Então, o problema dos supersalários, o problema da segurança pública, o problema da PEC da bandidagem, da blindagem no Congresso, o problema dos 100 anos para blindar os gastos da Janja, quer dizer, cria um conjunto de desgastes, uma imagem negativa de toda a política no país, que cria um problema moral. Quer dizer, existe um vale-tudo. A bandidagem, quando não tem comando político e se instaura uma crise moral, o crime organizado avança por dentro das instituições. E os setores corporativos se apropriam do Estado, o parlamento se apropria do Estado, privatizando o Estado, de forma brutal, né? E a sociedade fica abandonada. Quer dizer, a sociedade brasileira hoje ela está abandonada sem uma perspectiva política e também sem uma perspectiva moral. Então, qual que é o problema do... E aí, veja o seguinte, o Tiburcio falou que ele acredita no Lula. Outros falaram, o Sense também, as viradas do Lula. É um momento histórico diferente. Na eleição passada, todo mundo diz isso e as pesquisas mostravam isso. Se existisse uma campanha de mais 1 ou 2 semanas, o Lula teria perdido a eleição. Então, o problema é que esse governo Lula ele não encantou. Ele é um governo sonolento e que provoca sono na sociedade, feito por gente, dirigido por gente sonolenta. Então, ele não empolgou e as pessoas perderam o encanto pelo Lula. O Lula não encanta mais. Então, essa é a crise, uma crise política, uma crise moral, uma crise de perspectiva e uma crise de encantamento. E eu não vejo como esse governo possa reencantar a sociedade, a militância e assim por diante. Veja que paradoxo. Quer dizer, a Gleisi Hoffmann foi a mais desmobilizadora presidente que o PT teve. E agora vamos colocar ela no governo para mobilizar o governo. Alguém acredita nisso em sã consciência? Não, é brincadeira. É brincadeira. Então, quer dizer, a reforma que vem sendo sinalizada, ela pode piorar o governo. Ela pode piorar o governo. Aliás, o PT perdeu as ruas desde a época do impeachment, desde 2013, e nunca mais conseguiu reconquistar as ruas. É um partido completamente entregue aos gabinetes. A esquerda que nós temos hoje é uma esquerda de gabinetes. É uma esquerda que tem um discurso universitário e receituário. As pessoas da periferia, os jovens, não entendem a linguagem da esquerda, mas eles entendem a linguagem do Pablo Marçal, porque ele toca de forma, evidentemente, que nós condenamos, de forma fascistoide e tudo mais tal, mas ele toca num problema real, que é o problema da transição digital. Então, esse é o problema de fundo. Então, veja o seguinte, quer dizer, nós não podemos deixar acreditar que o Lula é capaz de dar a virada. Se existe uma virada, ela tem que ser dada pela sociedade, pelos partidos de esquerda. Que combate o PT fez às emendas parlamentares? Nenhum. Ele está afundado dentro das emendas parlamentares, ele se calou o tempo todo. Então, como é que você vai enfrentar política e moralmente esse grave problema da corrupção das emendas parlamentares? Não tem como, você já está derrotado. Quem vai se mobilizar, vai mobilizar a sociedade contra
o salário dos juízes? Ninguém. Quer dizer, o único que lá no governo que fala um pouco disso é o Haddad. Tira o Haddad, é um capitulacionismo. Quando o Haddad propôs a desoneração da folha de pagamento, que é um negócio que a Dilma elevou lá em cima, deu 500 bilhões para as empresas, o Haddad foi criticado pelo Marinho. Marinho e o ministro lá do PDT chantageiam o governo. O Lula desmoralizou a equipe econômica. Quer dizer, hoje nós temos uma equipe econômica desmoralizada pelo próprio presidente, e aí não dá certo, gente. Eu quero que se perceba a gravidade dessa crise e que se perceba que o Lula não vai dar essa virada, se não acontecer uma virada extraordinária nesse governo aí. Vamos caminhar para uma lenta agonia, como foi a agonia do impeachment da Dilma, que todo mundo dizia que não ia acontecer o impeachment na Câmara. Quer dizer, é aquilo que, vamos parafrasear o Júlio César. Quer dizer, os nossos generais em Brasília são generais sem exércitos, e os nossos exércitos são exércitos sem generais. Essa é a situação do campo da esquerda, do PT e do próprio governo. Muito obrigado, Aldo. Passo, então, agora imediatamente para a Sandra. Sandra, com você, por favor. Oi, pessoal. Eu quero me desculpar que eu perdi um pouquinho da fala do Lassans, porque eu fiquei sem internet, tive que entrar aqui no telefone. Mas o que eu ouvi, da parte que eu ouvi, Lassans, eu concordo contigo, eu cheguei a dizer isso até na minha fala. Eu não concordava muito com essas pesquisas que são feitas a todo tempo, todo instante, e acabam servindo de bússola para qualquer ação, né? Também acho que não é assim, concordo que as pesquisas são sempre um retrato do momento. O problema é que elas parecem apontar uma tendência. E se a gente juntar essa tendência que as pesquisas apontam, independente dos índices, de maior ou menor, hoje a gente até conversava na Granada, deve ter também pesquisas qualitativas que a gente desconhece, enfim. Se a gente juntar essa tendência, que parece apontar uma perda, né, não é só de aprovação, né? Mas é bem essa ideia de encantamento, dessa capacidade que todos nós reconhecemos, né, no presidente Lula e na sua brilhante trajetória. Mas é isso que parece. Se a gente juntar isso com a nossa própria percepção, com as notícias que a gente percebe, né, do governo e com a sucessão de acontecimentos desastrosos, a cada tempo é uma crise, mesmo as coisas boas se transformam em crise. E isso não é meramente um problema de comunicação, né? De certo, a comunicação precede uma direção política que tem que funcionar e que realmente não me parece bem fragmentado. Sérgio, agradecer então essa sugestão, já copiei ali do chat, né, lá da Argentina para a gente fazer contato. O Guterman nos diz né, sobre o enfrentamento à extrema-direita. Eu acho que o Aldo já explorou bastante isso. Eu acrescentaria que os recursos hoje tecnológicos, a dinâmica, o modo como estão conformadas as redes sociais, o modelo de negócios, inclusive, de monetização e pouca transparência, favorece, de fato, a ação da direita. A direita, as principais estrelas da extrema-direita é de uma geração nativa digital, eles se formam, não é, junto com essa transição aí digital que o Aldo aponta, né? Porque ela favorece, né, a busca por entretenimento, pelo bizarro, pelos gatilhos de ódio. Enfim, ela remunera um tipo de conduta, de comportamento que a extrema-direita aprendeu a utilizar, né, ou utilizou para surgir como esse fenômeno que ela surge em todo o mundo, e eles têm realmente, em todo o planeta, tem convergência, assim, né, do modo que eles atuam, do tipo de personagens que eles criam, da linguagem e desse investimento no ódio, que é o sentimento mais poderoso mobilizador, né? Até Humberto Eco dizia, o amor, a gente quer viver o amor mais
individualmente, né? A gente não quer que a pessoa que a gente ame outras pessoas. A gente quer aquela pessoa. O ódio não, o ódio requer companhia, né? A gente quer formar uma onda de ódio. Então, de fato, ele é um sentimento de mobilização muito poderoso. Mas, para além disso, acho que a gente assiste em toda uma crise mesmo, né? Capitalista, enfim, um modo de vida que as redes pulverizam assim e que é apropriado também pela política. Porque se a gente for perceber hoje a formação dos jovens, né, quem os jovens ouvem, quem eles admiram, quem eles seguem, quem eles invejam, qual é o estilo de vida que eles querem ter, é realmente essa linguagem, esse estilo do Pablo Marçal, que não importa muito o que você precisa fazer, se vai lutar com o tubarão ou vai enganar os velhinhos que estão na fila do empréstimo. O interessante é ter sucesso, é um jeito de vida empreendedor, e até tem uma pesquisadora que nos diz, né, é um jeito evangélico, não no sentido da fé e da crença apenas, mas no sentido da lógica da recompensa, né? Dessa prosperidade que é prometida e que a gente não consegue mais oferecer. Esse estilo de vida que os influencers fazem tanto sucesso, e não é por acaso que ele surge depois, né, o Marçal como um político, mas antes disso ele é um influencer, isso é propício para o ambiente que se cria, que se forma, que é possibilitado e que é, claro, as plataformas elas não querem perder, não querem regulação porque não querem perder nem poder, nem dinheiro, nem influência política, que é o que elas têm hoje, porque tem a chave da vitrine de onde as pessoas se encontram, de onde elas se inspiram, de onde elas se formam e de onde elas formam a sua persona para estar neste mundo, né? Então tem a ver com entretenimento, tem a ver com estética, né? Tem a ver com todo um comportamento que de fato talvez a esquerda não consiga fazer a leitura adequada disso. E talvez por isso esse brilho retórico, essa capacidade política do Lula esteja também abalada, porque o mundo mudou, né? E ele também mudou, né? Enfim, eu acho temerário, sim, a gente ficar na dependência inteira, né, de um homem que tem os seus limites, que, né, vai ter mais de 80 anos, que, enfim, que esteve com a saúde mais fragilizada e que talvez esse discurso dele não tenha hoje, né, a mesma persuasão, a mesma possibilidade de encantamento, né? Sem falar uma coisa também o Lula, outra coisa é o seu governo, né, o ministério que ele montou, as ações que a gente consegue ver desse ministério. Eu desafiaria vocês, né, alguém me dizer, tá, me diga uma coisa brilhante, uma marca interessante deste governo que de fato é incontestável. É difícil, não que não se tenha, né, boas iniciativas, mas tudo parece meio requentado, tá? Inclusive quando a gente vai fazer a defesa e precisa mais olhar para trás do que de fato olhar para frente. Então, enfim, por isso essa ideia, né, para além de reconhecer o líder brilhante que podemos dizer que ajudou o país a não cair numa trágica repetição da destruição que vinha sendo feita com o bolsonarismo, né? Acho que esse já é um empreendimento grandioso, mas para além disso tentar criar conexões com a sociedade, criar consciência e fazer esse embate com esse Congresso que está aí, com essa vergonhosa ação que a gente vê de sequestro do orçamento público. Então, é nesse sentido que a gente está tentando trabalhar com esse movimento, né? Algo de concreto, algo de criar pontes e diálogo e requisitar a sociedade, né, expressões da política, mesmo dos partidos, nesse sentido, para a gente conseguir constituir isso, porque eu acho que muitas vezes o tamanho de um líder não deve ser tão pequeno que não cause efeito, né? Tem uma frase parecida com isso, mas que também não atrapalha a própria evolução, né, desse país. A gente não pode ficar assim
tão dependentes. Eu acho que essa é um pouco a agonia e a preocupação, né? E aí eu diria assim, bom, vamos, né, Tiburcio, vamos botar fé na capacidade política do Lula, mas se a gente, né, não percebesse que tem problemas e que tem ameaças e que talvez não seja suficiente o velho brilho do Lula, a gente não estaria reunindo aqui hoje para conversar. Então, justamente porque a gente, né, para além de confiar que ele vai dar um twist duplo carpado ali, um salto e vai reverter toda essa situação, a gente precisa efetivamente, né, construir, de fato, uma resistência e inclusive uma base, um apoio e um auxílio para fazer esse combate que a gente está lutando aí com forças bastante poderosas, né? Que se apropriaram, que tem hoje, porque, né, essa questão todas das redes sociais antes era mais velado, talvez. Agora os grandes proprietários aí já declararam publicamente, né, a sua posição e eu só apoio, né, ao reacionarismo e as pautas. Então, parece que a gente tem um cenário muito difícil, né? A gente tem o sequestro do dinheiro público, a gente tem contra nós um sistema todo, né, de arena e de debate público em desordem e desqualificado, e que favorece a simplificação, a mentira, o ódio, o bizarro, né? E então, de fato, é uma luta um tanto desigual, embora a gente esteja no governo, mas eu acho que acendeu uma luz bem vermelha, assim, mesmo que daqui a pouco o preço do tomate caia e, sei lá, a picanha se multiplique nos pratos, eu acho que mesmo assim tem uma tendência, um alerta aí perigoso de algo que não está funcionando bem e que na percepção das pessoas não era o esperado. Como é que a gente ajuda para reverter, né, essa situação é um pouco da nossa preocupação, dos nossos esforços. Acho que seria por aí. Muito obrigado, Sandra. Eu quero agradecer muitíssimo ao Aldo, quero agradecer também à Sandra. Esse tema é um tema que vai voltar às nossas discussões aqui, e já quero deixar um convite para todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube para que estejam conosco na próxima segunda-feira.